Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao tema de hoje da nossa série, O Mistério da Profecia. Hoje o tema é bastante especial, é técnico, tem vários números, tem gráfico, tem uma série de coisas muito especiais. Eu tenho certeza que você vai entender, gostar e vai ser abençoado e abençoada também. Hoje o nosso tema está aqui no livro, como sempre, O Mistério da Profecia, e o título é Deus não se atrasa. Começa na página 128 e vai até a página 142, ou seja, é realmente um capítulo bastante profundo, com vários detalhes, uma riqueza extraordinária. Deus não se atrasa. O que será que é isso, hein? Uau! Vamos abrir aqui na página 130 para ler aqui uma frase interessante. Às vezes, Deus nos ensina na tristeza o que não aprendemos nos dias de alegria. Uau! O que você achou? E diz assim, as maiores alegrias e bênçãos da vida nos vêm quando servimos ao nosso Criador. E aí, concorda? Com certeza. Isso aqui é maravilhoso. Vamos aqui ver uma outra frase na página 133, que diz assim, de joelhos dobrados, enquanto oramos, Deus sussurra ao nosso ouvido, dizendo, você é muito amado, você tem um lugar em meu coração. Uau, gostou disso? Isso aqui é maravilhoso. Vamos aqui a uma outra frase interessante. Página 136, que fala assim, no calendário de Deus, os eventos acontecem da maneira que foram preditos. Ou seja, não tenha medo, Deus está no comando. Agora, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. É um gráfico interessante, nós vamos hoje analisar um pouquinho esse gráfico, mas de uma maneira muito simples, que qualquer um pode entender, até mesmo uma criança. Por isso, prepare-se, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos estudar esse assunto. O título, você já sabe, de hoje, estamos no capítulo 8, e Deus não se atrasa, é o título da nossa mensagem. E para analisar então esse assunto, eu lhe convido a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 8, versos 13 e 14, que diz assim, verso 13, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, esse texto, se não for bem entendido, não significa nada. Porque você lê, não entende nada, então não significa nada. Mas quando você entende, você vai ver a profundidade e a riqueza que nós temos aqui nessa passagem. É assim, Daniel capítulo 7, nos apresenta uma visão de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esses 4 animais representam 4 impérios que dominaram o mundo. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ok, isso em Daniel 7. Em Daniel 8, existe uma outra visão, que é a visão do carneiro e do bode. O carneiro tinha 2 chifres e o bode tinha um chifre só. Na visão do capítulo 8, os dois travam uma batalha e o bode destrói o carneiro e quebra os 2 chifres do carneiro. Aí o bode se alegra, se exalta e vai comemorar a vitória. E o chifre que esse bode tinha no meio da testa quebrou sozinho. E no lugar dele apareceram 4 chifres com direção ao céu. Esses 2 animais, o carneiro e o bode, eles têm um significado bastante interessante. E nós não vamos entrar em muitos detalhes agora por questão de tempo e também para que você possa ler o livro e analisar melhor o conteúdo do livro. Fato é que quando o bode destrói o carneiro e o chifre, o único chifre do bode quebra e saem 4 no lugar daquele que quebrou, a Bíblia diz que do meio desses 4 aparece uma ponta pequena. E essa ponta pequena tem olhos e tem boca e fala com grandiosidade e que domina e que discursa e que é eloquente e tal. Resumindo, para você entender é o seguinte, essa ponta pequena que aparece, que sai do bode, do meio dos 4 chifres, essa ponta pequena com olhos e com boca, que fala, que ensina, que faz um monte de coisa, é o próprio anticristo. A ponta pequena
de Daniel capítulo 8 é o próprio anticristo. E o anticristo é um poder religioso, mas também político. Assim, eu estou fazendo um resumo, porque esse assunto demoraria 2 horas para eu explicar. Então eu estou fazendo um resumo para você entender. E essa ponta pequena, ela sai justamente daquele 4º animal de Daniel 7. E sai também de um dos chifres do animal de Daniel 8. Resumindo, a ponta pequena, que é um poder religioso e político, que é o anticristo, aparece de Roma, do Império Romano. E essa ponta pequena, então, cresce, domina e não sei o que, um monte de coisa. E na Idade Média, esse poder político e religioso e político, persegue os cristãos. Os cristãos foram perseguidos por esse poder, por essa ponta pequena. E a perseguição foi terrível. Na Idade Média, eles queimavam bíblias, perseguiam cristãos, vendiam o perdão, era o tal da indulgência. Foi o período da Santa Inquisição, que de santa só tinha o nome, porque a Inquisição foi uma chacina. Então, Daniel 7 e Daniel 8 revelam um poder religioso e político que é o anticristo. É a tal da ponta pequena. E esse poder pisou na verdade, jogou a verdade por terra, fez uma série de coisas. Entendeu até aqui? Agora, se eu chamar sua atenção para o capítulo 8 de Daniel, verso 12, olha o que diz Daniel 8, verso 12. Fala assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então a Bíblia está dizendo que o poder do inimigo, usando o anticristo, na Idade Média, iria jogar a verdade por terra, ia pisar na verdade e ia prosperar. Isso Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 13. Foi feita uma pergunta: até quando essa mentira vai prosperar? Até quando a verdade vai estar por terra? Até quando isso tudo vai existir? Aí o verso 14 de Daniel 8 responde, fala assim: até 2.300 tardes e manhãs isso vai acontecer, e no final desse período o santuário será purificado. Então, quando a Bíblia diz em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado, é uma resposta à pergunta feita anteriormente. Ou seja, esse poder do mal, esse anticristo, essa ponta pequena que está perseguindo os cristãos, que está matando cristãos, que está pisando na verdade, até quando eles vão dominar? Até quando eles vão fazer essas coisas estranhas que estão fazendo aí? A resposta foi: quando terminar um período chamado 2.300 tardes e manhãs, isso vai acabar, as verdades serão restauradas e o santuário celestial vai ser purificado. Essa foi a resposta. Aí, para você entender isso direito, tem que pegar a Bíblia com calma, nos detalhes, e fazer um gráfico. Porque a Bíblia, quando fala das 2.300 tardes e manhãs, nos leva a entender que uma tarde e uma manhã é um dia. E um dia profético equivale a um ano, conforme diz Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34. Então, as 2.300 tardes e manhãs, resumindo e traduzindo, são 2.300 anos. E esses 2.300 anos começaram no final do ano 457, início do ano 456, antes de Cristo. Aí começa a contagem desse período, porque a Bíblia diz que o início da contagem desse período seria a partir da ordem dada para restaurar e edificar Jerusalém. Isso foi então no ano 457, no finalzinho dele, e início de 456. Aí começamos a fazer a conta das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Se você soma 2.300 anos a partir do ano 456, antes de Cristo, e você acrescenta 2.300 anos, nós vamos chegar, sabe aonde? A 1844 depois de Cristo. É justamente isso que aparece no livro, que eu vou lhe mostrar já já. Aí você começa a entender um pouquinho melhor esse quadro interessantíssimo. Veja só, eu vou agora colocar minha Bíblia aqui e vou pegar o livro. Olha só, eu vou abrir aqui nesse gráfico que eu te falei. Tá vendo? Como essa câmera está um pouquinho mais aberta, eu vou mostrar para você aqui. Esse é o gráfico. Então o gráfico ele começa a ser feito a partir do final do ano 457, início do ano 456, e essa linha mais grossa aqui
ela vem mostrando o período completo chamado de 2.300 anos. Quando você soma aqui de 457, 456, mais 2.300 anos, você chega ao ano de 1844 depois de Cristo. Ou seja, a pergunta feita em Daniel 8, 12 e 13, até quando o anticristo vai dominar, até quando vão pisar na verdade, até quando vão jogar a verdade por terra, até quando vão fazer tudo isso contra a verdade? Aí a resposta é, até terminar os 2.300 anos. Ou seja, até 1844. Porque em 1844, então, a verdade vai ser restaurada, a mentira vai ser desmascarada, Jesus vai passar do santo para o santíssimo e o santuário será purificado. Entendeu? Assim, estou falando de maneira muito simples para você entender algo extremamente complexo. Em outras palavras, no ano de 1844, aconteceram várias coisas. Jesus passou do santo para o santíssimo no santuário celestial. Aqui na terra, Deus levantou o seu povo para dar início à sétima e última fase do cristianismo. Aqui na terra, as mentiras que estavam sendo pisadas, elas começaram a ser restauradas e aquele período todo de perseguição chegou ao seu final. Então, 1844 é uma data bastante crucial e importante na profecia de Daniel 8 e Daniel 9. E se você ler o capítulo 9 de Daniel inteirinho, vai perceber que a Bíblia pega os 2.300 anos e divide esse período por blocos de acordo com os acontecimentos. Ele diz assim, 70 semanas é para o arrependimento dos judeus, depois mais tantas semanas para que Jesus possa vir e morrer na cruz, depois Jesus ressuscita, Jesus é ungido e tal. Então Daniel 9, ele pega o período de 2.300 anos e divide por blocos para mostrar os acontecimentos. Então o que acontece? Esse período de 2.300 anos, Deus deu um tempo para os judeus se arrependerem, eles não se arrependeram. Deus deu um tempo mostrando que Jesus viria, que Jesus iria ser batizado, iria ser ungido e que dentro de um período específico Jesus morreria na cruz. Depois que ele morresse na cruz, ainda passariam mais alguns anos e então aí terminaria o período de graça e de misericórdia para os judeus e finalmente chegaria até 1844. Bom, acontece um detalhe muito curioso nessa história toda. Quando o texto bíblico diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, naquele tempo, quando estudaram essa profecia, as pessoas estudaram certo, mas interpretaram errado. As pessoas interpretaram que no final dos 2.300 anos, Jesus iria voltar, porque eles pensaram assim, se o santuário vai ser purificado, é porque o santuário é a terra e Jesus vai voltar e vai purificar a terra. Eles erraram aí, porque quando fala que o santuário vai ser purificado, não era a terra, era o santuário celestial. Então, eles cometeram esse erro, eles acharam que Jesus iria voltar em 1844 e começaram a pregar isso por todo lado. E houve uma comoção, um reavivamento, a notícia se espalhou pelo mundo inteiro e muita gente estava esperando a volta de Cristo para 1844. Resultado? Chegou o ano, chegou a data e Jesus não veio. E houve uma grande decepção nos Estados Unidos, na Europa e em quase o mundo todo. E muitas pessoas ficaram arrasadas, decepcionadas. Será que a Bíblia errou? Não, não errou. A Bíblia Sagrada estava certa, Deus estava certo, as pessoas tiveram um equívoco na interpretação de uma palavra, de uma ideia, de uma frase. E isso gerou todo o problema. Só que esse problema que teve de decepção em 1844 também estava profetizado, porque em Apocalipse capítulo 10, João fala de um livrinho, que foi permitido a ele que comesse o livrinho, e ele comeu e na boca era doce e no estômago ficou amargo. Isso significa que a profecia da volta de Cristo era doce na boca e quando Jesus não veio se tornou amargo no estômago. Ou seja, uma decepção. Então essa decepção de 1844 também estava profetizada em Apocalipse capítulo 10.
Ou seja, o título aqui do nosso tema é Deus não se atrasa, é porque Jesus não viria mesmo em 1844. Em 1844 seria o final dos 2.300 anos, seria o final daquela opressão, daquele movimento de pisar na verdade, seria o final desse momento escuro da Idade Média e seria o início da última fase do cristianismo, o início da pregação do evangelho com mais força, a pregação sobre a volta de Cristo, o entendimento do sábado, o entendimento dos últimos acontecimentos, o entendimento dos 10 mandamentos, do juízo final, do santuário, ou seja, seria um início de uma redescoberta, de uma restauração da verdade que tinha sido pisada e jogada por terra. Entendeu? Realmente Deus não se atrasa. Jesus vai voltar. O dia da volta dele ninguém sabe, mas ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, ele não revelou para a gente, mas ele vai voltar. E ele está dirigindo os destinos do mundo. Ele está dirigindo a história do mundo. Em breve, muito em breve, nós vamos levantar a cabeça, olhar para o céu e ver Jesus voltando em glória e majestade. Prepare-se. Abra o seu coração, estude a Bíblia, procure entender melhor as profecias. O tema de hoje, mesmo complexo, o livro vai te ajudar a entender isso nos mínimos detalhes. Se aprofunde nesse livro, na Bíblia, Daniel 8, Daniel 9, aprofunde-se nessas questões e prepare-se, porque logo, logo nós iremos para o céu, amém? Logo, logo nós iremos subir com ele para o reino dos céus, amém de novo? Logo, logo sairemos desse mundo mau e vamos morar com Deus para sempre. Deus não se atrasa, Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não mente, Deus não engana. A profecia se cumpre, o mistério da profecia se cumpre ao pé da letra. Por isso, eu quero te convidar a estudar esse assunto, a conhecê-lo melhor e a se preparar para a breve volta de Cristo Jesus. Você crê na volta de Jesus? Levanta a mão se você crê. Amém. Você quer ir para o céu com ele? Quer ir para o céu com Jesus? Levante a mão também. Sim, amém, eu também quero. Então prepare-se para esse maravilhoso dia. E se você assim deseja, vamos fazer uma oração e vamos reconsagrar nossa vida ao nosso Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor não se atrasa, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não mente, porque a profecia se cumpre ao pé da letra. E obrigado porque Jesus em breve voltará. Abençoe cada um de nós, para que estejamos preparados para esse dia maravilhoso e para a vida eterna que o Senhor vai nos conceder. Louvado seja o teu nome, muito obrigado pelo tema de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você, Deus te abençoe e não esqueça de estudar mais profundamente esse tema. Nos vemos no próximo tema. Tchau, tchau.